Isaías 52, do 1 ao 12. As crianças são liberadas? Ok. Desperta, desperta, reveste de fortaleza, ó Sião. Veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa. Nunca mais entrará em ti incircunciso nem imundo. Sacode o pó, levanta-te, assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Pois assim diz o Senhor: por nada foste vendido e sem dinheiro sereis resgatados. Pois assim diz o Senhor Deus: o meu povo em tempos passados desceu ao Egito e para lá habitar. A Assíria sem razão o oprimiu. E agora, o que acho eu aqui, diz o Senhor? Pois o meu povo foi levado por nada, e os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor. O meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Portanto o meu povo saberá o meu nome, portanto naquele dia saberão que fui eu quem o predisse, sim, eu mesmo. Conformosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Ouvi os teus atalaias, levantam a voz, juntamente exultam, com os seus próprios olhos o verão, quando o Senhor voltar a Sião. Rompei em cânticos de júbilo juntamente, ó ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, os que levais os utensílios do Senhor. Mas não saireis apressadamente, nem ireis em fuga, pois o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Diga aleluia. Feche teus olhos, amados. Pai, em nome de Jesus, ministra-nos a tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse livramento que o Senhor deu ao Lucas, a Vânia. Obrigado a Deus, porque o Senhor cuida de nós. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem sido fiel conosco, o Senhor tem guardado a nossa alma. Pai, abençoa a nossa vida agora pela Tua palavra, ensina-nos e ministra-nos aquilo que está no Teu coração, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Pode sentar, meu irmão. Diga assim: posicionamento. O chamado de Deus nesses dias, Deus tem em muitos momentos nos chamado a um posicionamento, nos feito entender e compreender a importância das nossas próprias atitudes. Amém, irmãos? Amém? Você entende isso? Quem entende isso, diga glória a Deus. Amém. Porque muitas vezes, entenda o que eu vou dizer para você, e aí eu quero partir disso, entrar naquilo que Deus tem para nós nessa noite. Muitas vezes nós transferimos, a igreja muitas vezes tem uma atitude passiva em relação às coisas. A gente fica reputando todas as coisas ao acaso, né? Ou a uma direção de Deus, quando na verdade não é direção de Deus, quando não é o Senhor, quando não é isso que o Senhor tem para nós. Está entendendo? Amém? Então, muitas pessoas têm uma atitude muito fatalista. Então, tudo a gente acha que é o acaso, ou que é assim mesmo, e aí a gente vai vivendo, e algumas palavras a gente fica achando que é só para algumas pessoas, que as promessas são sempre para os outros, e nunca é para nós. Então, a gente vai gerando dentro de nós um nível de resignação, que nos leva a um lugar que pode até em algum momento ser muito confortável, que é o lugar da acomodação. Mas aqui nesse texto, e em outros textos é mais amplo isso, mas eu vou focar nisso aqui. Nesse texto há uma série de ordens, há uma série de imperativos, há uma série de direcionamentos. Amém, irmão? Então por isso que a palavra é: prepare-se para receber o melhor de Deus, porque o melhor de Deus está aí.
Vou repetir, o melhor de Deus está aí, está à disposição, mas nós precisamos estar prontos, nos preparar para receber o melhor do Senhor. Quando você olha o capítulo anterior, você vê inúmeras promessas de Deus. Deus faz uma série de promessas, mas ele começa no capítulo 52, o profeta dizendo: desperta, desperta. Diga para o teu irmão aí: desperta. Mais uma vez. Ele está dormindo ou está acordado? Fala: desperta, meu irmão. Aleluia, né? Às vezes a gente ouve essas palavras, é igual quando a palavra de Deus diz também: levanta-te, né? Sim ou não? Levanta-te. Aí a palavra de Deus diz, Isaías 60, mais para frente, Isaías vai dizer: levanta-te, resplandece. E a gente fala levanta-te, mas a gente continua sentado. Eu falei levante-se umas 4 vezes, que você ficou sentado. Você está entendendo? Levanta-te. Aí alguém já entendeu, amém. Você está entendendo? Vou dar mais uma chance para você. Levanta-te. Ok, glória a Deus. Então veja bem, irmãos, a palavra de Deus, ela traz às vezes umas ordens, né? Mas a gente toma aquilo de uma maneira passiva, de uma maneira como se a gente fosse ouvinte, assistente. Você está entendendo? Amém? Como se você estivesse simplesmente assistindo algo na televisão. Eu percebo aqui na igreja o comportamento diferente quando as pessoas sentam na galeria. Às vezes algumas pessoas sentam na galeria, parece que elas não estão no culto. O louvor está aqui, as pessoas estão em pé, estão adorando, a pessoa está lá sentada, está conversando. Parece que ela está assim, no outro ambiente, vê se entende. No outro ambiente e está assistindo. Como quem vai a um cinema, como quem vai a um teatro, como quem vai... Amados, a palavra de Deus nos chama a responsabilidade. Você não é um assistente na vida. Você não está na vida para assistir. Você está na vida para agir, para edificar. Deus nos chama para construir, para edificar, para conquistar. Essa é o teu destino. É conquistar, é resplandecer, amém, irmãos? É ser testemunha, é avançar. Diga glória a Deus, diga eu recebo, amém, irmão? Então, essa postura, ela que existe no meio da igreja. As pessoas pensam assim: não, eu já orei, agora é com Deus. Não, você tem que colocar um projeto na tua oração, amém, irmão? Amém ou não? Qual o projeto? Qual o propósito? A gente fala muito isso sobre oferta e às vezes as pessoas perdem isso, né? De uma semente. Quando você coloca uma semente na terra, o que está envolvido naquilo? Um propósito, sim ou não? Ninguém semeia coloca uma semente na terra sem ter uma expectativa de que aquela semente vá germinar, de que ela vai crescer e que ela vai frutificar, amém ou não? Quantos concordam? Não é verdade? Então assim também é a palavra de Deus. A própria palavra de Deus diz que a palavra de Deus não voltará para o Senhor vazia. E o exemplo que dá é como a chuva que cai, sim ou não? Rega a terra, escoa, e aí evapora, não é? E chove e rega a terra. Então veja bem, irmãos, vamos comparar a palavra de Deus com essa água, com a chuva. Ela cai, e naquele processo, quando a chuva vem, o que acontece? Ela irriga a terra, sim ou não? Ela vitaliza a terra. A semente está ali e ela não brota, mas quando há umidade, há um ambiente, o que acontece? A palavra de Deus, ela vai e brota, e aí ela vai dar fruto, e depois ela segue o seu curso, amém? Quem está entendendo? Amém, amado? Então a mesma coisa, Deus tem colocado isso para nós como uma responsabilidade. Eu vejo isso porque a palavra ela é muito contundente em algumas coisas. Esse texto, por exemplo, fala desperta, desperta. Por quê? Porque não é algo que Deus vai fazer por você, é algo que você vai fazer em obediência, em atenção, em atendimento ao chamado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Israel tem uma tradição, né, que é o toque do chofar.
O shofar a Bíblia usa muito isso, né? Como figura, a trombeta de Deus, né? Um instrumento de alarme, um instrumento de despertamento. Amém, irmão? Então está todo mundo na sua ocupação e vem o toque do shofar. Pelo toque do shofar, o exército se reúne, o exército toma as suas atitudes e se organiza. Amém, irmão? Tudo baseado em quê? Naquilo que chegou, naquilo que ouviu, naquilo que veio. Eu lembro, há muitos anos eu não conto esse testemunho aqui, eu fiquei muito impressionado uma época, quando eu vi um incêndio, e eu vi a atuação do Corpo de Bombeiros. Irmãos, é fantástico. Parou lá aqueles caminhões do Corpo de Bombeiro, e aí tinha não sei se ainda tem isso, o corneteiro, ficava do lado do capitão. Tem algum bombeiro aí? Não, né? Então ficava lá um camarada com uma corneta, não sei qual é o nome daquilo, acho que é corneta mesmo. E o comandante da ação, ele dava o comando para o corneteiro, e o corneteiro, aí o pessoal pegava isso, fazia. Então havia um orquestramento, você está entendendo, irmão? Tudo baseado em cima do toque, do soar daquela corneta, vamos dizer, daquele chofar ali, né? Aquele toque anunciava o próximo passo. Então, todos eles estavam agindo, sim ou não? Estava todo mundo trabalhando. Mas aí o comandante, ele não ia falando com cada um, ele tocava a trombeta. Quando ele tocava aquela corneta, aquela pessoa já entendia tudo estava organizado, e todos, era quase que uma dança, quase que uma sinfonia, algo que eu fiquei muito impressionado com a habilidade e com a harmonia do trabalho, simplesmente por quê? Porque eles estavam atentos. Amém ou não? Então muitas vezes nós achamos assim, o que Deus vai fazer, Deus vai fazer. Não é por aí, irmão. Porque a palavra de Deus, ela vem, mas a palavra de Deus, ela tem que encontrar uma terra preparada. Amém, querido? Tem que haver um ambiente em que a gente receba essa palavra. Nós recebamos essa palavra. Amém, amados? Então Deus está nos levantando nesse tempo, como eu falei, nos chamando a um posicionamento. Olhe para o seu irmão novamente e diz: posicionamento. E o texto que nós lemos, ele diz que o Senhor vem para mudar uma fase. É como se o Senhor estivesse mudando uma fase na nossa vida, e para isso a gente precisa estar entendendo o processo. Amém? Imagina eu ali no meio daqueles bombeiros, eu ia ficar voando, porque havia um toque, eu não sei qual toque, para mim é tudo igual. Não, mas quem está treinado, quem está preparado, quem está habilitado naquilo, ele sabe que 3 toques é um longo e um curto é isso, o outro é aquilo. Então há um preparo, diga preparo. Amém, irmãos? Então a palavra de Deus diz que há um preparo. É necessário que haja um preparo para que de fato o novo de Deus venha à tua vida, para que de fato aquilo que Deus quer fazer venha à tua vida. Amém? Amém ou não? Então é muito importante isso que a irmã Vânia contou aqui hoje. É por isso que eu falei no final, porque eu lembro que na minha adolescência eu fui tocado por Deus em cima de problemas, né? Eu uma vez já até falei um acidente que eu tive, e aquilo me tocou porque eu percebi que eu precisava estar conectado com Deus. Amém? Então às vezes as coisas vêm, e às vezes as pessoas passam por elas e não aproveitam o propósito. Qual o propósito? É te tocar. O propósito de Deus é te tocar, é falar com você, é te despertar. Amém, querido? É trazer a você as condições para que de fato aquilo possa avançar na sua vida. E a primeira ordem que está aí, não sei se está aqui, mas estava aí, é desperta. Diga para o teu irmão, desperta. Irmãos, as coisas não funcionam quando você está distraído. As coisas de Deus não funcionam com quem está desligado, com quem está, entendeu? Estou aí, estou ali. Não, a palavra de Deus, ela sempre nos chama a uma atenção. Diga para o teu irmão, atenção.
desperta. Amém? Em direito tem uma expressão que é muito usada, a gente aprende na introdução ao direito, que é: a justiça não socorre aos que dormem. A justiça não socorre aos que dormem. A justiça tem sempre que ser provocada. Amém? Está entendendo isso? Se você tem direito de ação, você tem direito de cobrar alguém. Se você não cobrar, não é? Se você não for lá entrar na justiça para cobrar aquilo, nunca vai vir. Você está entendendo? Ninguém vai chegar e dizer assim: você tem direito. Queremos dizer para você, não, você tem que estar atento. Diga para o irmão, esteja atento. Então é necessário o quê? Uma disposição, estar disposto. Diga. Estar atento aí significa estar disposto. Não é estar atento para olhar a vida dos outros. Não é atento ao que está acontecendo ali. Não, é disposição. Amém? Amém ou não? E é 2 vezes, hein? Desperta. Né? Tem que despertar. Por quê? Porque Deus, Ele só pode agir na nossa vida quando a gente está, de fato, aberto àquilo que Deus vai fazer. Irmãos, Deus está agindo na vida de muita gente, mas muita gente não está percebendo isso. Tem gente que já passou por tanta coisa e é Deus buscando aquela pessoa, mas a pessoa, ela não se toca, ela não se percebe. Outros, Deus só faz, né, algo pequeno e a pessoa já, é comigo. Sim ou não? Mas outros, irmãos, ele vai ver céu aberto, vai ver querubim, serafim, arcanjo, vai ver tempestade, passa pelo vale, sobe para a montanha, desce para o rio, não sei o que, transborda, vem isso, vem aquilo, e o cara está ali, não está vendo. Por quê? Porque não desperta. Amados, nós precisamos despertar. Diga: eu preciso me despertar. Deus vai me despertar. Não é Deus que vai te despertar, é você que tem que despertar. A palavra já está dita. A palavra de Deus diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos? Todo mundo tem ouvido, irmão. Mas você sabe que nem todo mundo ouve. Muita gente escuta, mas não ouve, né? Muita gente escuta, mas ouviu? Não ouviu. Às vezes ouve e vai ali fora, já esqueceu. Ele ouve e tal, então a gente e vai a extremos, às vezes, e daqui a pouco aquilo esfria. É como se diz que é um fogo de palha. Fogo de palha. Quem já botou fogo em palha aí? Faz um fogo enorme, né? Às vezes até coloca fogo nos outros. Presta atenção, irmão. A palha às vezes coloca fogo, mas ela mesma não, o fogo dela não se mantém. Você está entendendo? Então a palavra de Deus diz: desperta. Amém? Eu creio que nesses dias Deus está nos despertando. Está acontecendo tanta coisa ao nosso redor, tantas lutas, tantos juízos, tantas situações que estão vindo, e às vezes a gente não está vendo que Deus está falando com você. Amém, irmão? Tem gente que Deus está falando, ele não está ouvindo. É preciso tomar uma posição. Diga: posicionamento. Esse posicionamento, irmãos, que vai nos trazer o melhor. A promessa de Deus está dizendo aqui que o Senhor vai julgar a nossa causa. Diga assim: o Senhor vai julgar a tua causa, meu irmão. Quantos creem nisso? A palavra do Senhor diz que o Senhor está dizendo: desperta, e que o Senhor vai entrar em cena. O Senhor está dizendo, Ele desnudou o braço forte. Eu amo essa expressão. Irmãos, essa expressão é forte. Preste atenção. Olha que coisa tremenda. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações. Uau! Diga uau! É Deus fazendo assim, ó. Amém? Aleluia! Tem gente mexendo com Deus, irmão.
Tem gente mexendo com Deus. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Você pode dar um aplauso a Ele? Aleluia! Aleluia! Amado, chega uma hora que Deus vai fazer assim, ó. E Deus está fazendo isso. Amém? Como quem diz, agora é comigo. É ou não é? Agora é comigo. Isso é fantástico, irmão. Isso é maravilhoso. Mas isso não vem de qualquer forma. Há uma série de orientações. A primeira eu já falei, desperta. A segunda, reveste-te. Diga, revestir. Glória a Deus. Olha que coisa tremenda. Veste dos teus vestidos formosos. Primeiro, reveste-te de fortaleza. O que é fortaleza aqui, irmão? Fortaleza aqui é a tua fé. Reveste-te de fé. Fé é compromisso. Fé é engajamento. Fé é você colocar a tua vida no altar de Deus. É você crer e dizer, eu sei em quem tenho crido. Amém? E manter uma posição, reveste de fortaleza. A palavra de Deus diz, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a nossa força é a fé, a nossa força é a alegria do Senhor. E por que você se alegra no Senhor? Porque você crê. Porque só se alegra quem crê, irmão. É ou não é? Porque quem não crê é pessimista. Quem não crê é pessimista. Tem gente que é pessimista. Está sempre ruim e vai ficar pior. Aí tá bom, você fala assim, não, mas Deus está fazendo, tá bom. Já não acabou? Né? Então está sempre esperando o quê? O pior. Uma pessoa dessa crê? Não, porque a promessa de Deus diz o quê? Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem subiu o coração de homem algum que Deus tem preparado. Então o que está diante de nós é o quê? Pior ou melhor? Você tem dúvida? O que está diante de nós? É pior ou melhor? Melhor, irmão, claro, que a promessa, ela foi feita, e foi feita por quem é fiel para prometer, e é fiel para cumprir, amém? Então você precisa se fortalecer, e aí, qual é a nossa força? A Bíblia diz, qual é a nossa força? É a alegria do Senhor, diga, reveste de alegria, fala de tirar a tristeza, o pessimismo, o derrotismo, e olhar para frente, amém? Olhar para frente, olhar para aquele que sabe, como quem sabe a quem você está seguindo, amém? Amém ou não? A gente deve fazer uma série sobre um tema, mas hoje eu estava pensando, acho que eu não vou nem entrar nisso, senão já vou entrar noutra pregação, né? Mas a confiança da ovelha, quem é ovelha aqui? Não é ovelha não, ovelha. Ovelha não tem nenhuma, só todas novas, né? Mas a confiança da ovelha é total, sim ou não? A ovelha, ela confia totalmente no seu pastor. Então, nós temos um pastor que é o bom pastor, amado. Diga para o teu irmão, eu tenho um bom pastor. Então você pode se alegrar. Então, primeira coisa, reveste-te de alegria. O que é aqui fala também? E veste dos teus vestidos formosos. Veste dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa. Amado, esses vestidos formosos podem ser muita coisa. A gente pode, tudo que ornamenta a nossa vida. Mas independente de qualquer coisa, será sempre fruto da comunhão com o Espírito Santo. Amém? Amém ou não? Tudo que é formoso na sua vida tem a ver com a tua comunhão com o Espírito Santo. A nossa comunhão, a nossa entrega. Então o Senhor diz, vestidos formosos fala de festa. Amém? Festa fala de expectativa de coisa boa. Amém ou não? Então podemos falar, trazer a memória que nos dá esperança, a coragem, bom ânimo, alegria, adoração. Então, tudo isso prepara a igreja. Quando a gente olha para Efésios capítulo 6, a palavra de Deus diz
que, capítulo 4, perdão, que os dons foram dados para edificação da igreja. No capítulo 6 fala que é como a noiva, né? A igreja como a noiva ataviada para o noivo, sem mácula, sem ruga, branca, vestido, preparada, amém ou não? E quem é que faz essa ação na igreja? É o Espírito Santo, amém? Quem é que formoseia a nossa vida? É o Espírito Santo. Quem é que nos capacita com escudo, coraça, com preparo? É o Espírito Santo, amém, irmão? Então, esse revestimento, precisamos nos revestir de fé no Senhor Jesus, amém, amados? Que é a nossa alegria, é a nossa confiança, mas também precisamos nos revestir no sentido de que nós não estamos, nossa vida não pode andar num nível carnal, precisamos andar num nível sobrenatural, amém? No nível espiritual. Isso não significa que o natural não importa, não, claro que importa. Eu ajo no natural, eu falei colocar projeto na oração, amém ou não? Amém ou não? E colocar oração no projeto. Tem gente que escolhe extremo, ou ele vai orar e acha que Deus vai fazer tudo por ele, ou então ele nem ora, ele só sai fazendo, e tudo dá errado. Os dois pontos são extremos, amém? Deus quer que você ore, mas Ele quer que você projete, que você haja, que você caminhe. Glória a Deus. Se eu ouvi uma pessoa falando, não sei se foi um escrito ou foi falando sobre Gideão, dizendo que Gideão estava desistido, Gideão não estava fazendo nada. Eu falei, essa pessoa leu outro texto. Que texto é esse que esse camarada está falando? Porque no texto de Gideão, você vê Gideão agindo, sim ou não? Amém ou não? Agindo, malhando trigo no lagar, estava lá. E aí vem o Senhor e diz, homem valente, falou, quem eu? Então havia uma atitude, e quando Gideão toma aquela atitude, o Senhor se achega, melhor dizendo, o Senhor se achega a nós, dentro da nossa atitude, amém, irmãos? Amém ou não? De quê? De agir. E nessa ordenança, tudo isso aqui são ordenanças, você está entendendo, irmão? Desperta, reveste de alegria, reveste vestidos formosos. E a quarta coisa que eu quero falar aqui hoje, a palavra de Deus é assim: sacode o pó. Diga, sacudir o pó. Diga para o teu irmão, sacode o pó, meu irmão. Sacode o pó. Ninguém sabe, a irmã só a única que atendeu ele. Sacode o pó, e a gente assim, sacode o pó. Sacode, tem que sacudir. Sacudiu. Não é? Sacode o pó. O Senhor diz, sacode o pó. Levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te. Levanta-te. Assenta-te. Você está entendendo? É tudo eu por mim. Eu que faço, eu é que sacudo, eu é que levanto, eu é que assento. Amém? Não é Deus que vai fazer por mim. Não é Deus que vai entrar aqui e fazer tudo e eu vou ficar assistindo e dizer, oh, Deus é bom mesmo. Aleluia. Não. A palavra de Deus está nos chamando a uma atitude. A agir, diga agir. Amados, sacudir o pó tem a ver com o quê? Deixa o passado, sim ou não? Sim ou não? O passado que ficou para trás. Onde é que esse pó se apegou em você? Foi no futuro? Não, foi no passado. Jesus disse que aquele que está limpo não precisa limpar mais nada senão somente os pés. Por quê? Porque é onde o pó gruda. O pó na Bíblia você sabe que tem a ver com a carne, né? Pó da terra. Do que você foi feito? Do pó da terra. E parece que a gente tem uma ligação com esse pó, né? Que esse pó se apega na gente. E aí você fica com pó, e Deus diz, sacode o pó. Amém, amado? Significa isso, amado, deixar o passado, mas também significa que existe algumas coisas que são da velha natureza.
e que elas estão apegadas a você, estão pegadas a nós. São velhos conceitos, velhos valores, são velhos sentimentos. A todos os dias nós precisamos estar dispostos a mudar. Mudar. Diga para o teu irmão, você tem que mudar. Ah, Deus vai me mudar. Deus não vai te mudar não, meu irmão. Você que vai mudar. Amém? Você que vai tomar a decisão de mudar. Por quê? Porque muitas vezes nós assumimos uma postura. Assumimos isso. Tomamos aquilo para nós. Como às vezes até equivocadamente, achando que aquilo é certo. Essa é a maneira certa de fazer. Tem que ser dessa maneira. E na verdade não necessariamente. Porque em muitos momentos, irmãos, a palavra de Deus diz assim: corrija o homem para que ele seja mais sábio. E outro texto diz: não corrija. Aí você fala: meu Deus, e agora? Onde é que eu fico? Corrijo ou não corrijo? Então, cada momento tem um momento. Cada momento tem uma atitude. Amém, irmão? Então, para isso, você precisa estar ligado naquilo que precisa ser feito. E a palavra diz: sacode o pó. Nós precisamos, eu, você, cada momento tem, na nossa caminhada, à medida que você caminha, algumas coisas vão se apegando a você, na sua criação. Já parou para pensar, irmãos, na sua cultura familiar? Na sua cultura de família. É uma cultura, é ou não é? Sim ou não? Na sua cultura regional, o Brasil é um país enorme e cada lugar tem uma cultura, né? E às vezes de um bairro para o outro tem diferença, sim ou não? De um bairro para o outro. Um dia eu peguei um trem indo para um lugar, no que eu entrei no trem eu já vi que eu estava num lugar diferente. Eu estava no trem errado. Nenhum preconceito, mas é uma verdade, sim ou não? É uma verdade, irmão. Eu entrei no trem e falei: opa, acho que eu entrei no trem errado. Não é porque é bom ou porque é ruim, é porque é diferente do que eu estou acostumado. Você está entendendo isso? Ok ou não? Não é? Então às vezes a gente está acostumado com o cheiro, com aquele ambiente. E quando a gente viaja, principalmente quando a gente viaja para fora do Brasil, quando a gente volta para o Brasil, é um choque de realidade, irmão. Irmão. Tu tem que... Estou no Rio. Cheguei. Você entende isso? Porque é um impacto. Mas as pessoas que estão aqui não percebem. Você entende isso? Então há muita coisa que precisa ser sacudida, irmão. Às vezes tem um pozinho aí de estimação, está agarrado ali, um pozinho. Não é aquele pozinho dele, não. É um pozinho da caminhada, né? Que é a velha natureza, das estruturas que a gente carrega. Está entendendo? Falei aqui da cultura familiar. Às vezes você está com aquela cultura familiar, investido naquilo ali. Amém? Diga para o teu irmão: sacode o pó. Aí vem a palavra que diz: levanta-te. Eu gosto muito dessa, porque eu falei ainda agora: levanta-te. Ok, você fez porque alguém fez, mas ele fala: levanta-te. E ninguém levantou de novo. Só lá o Marcos Paulo ligou aí. Só lá da técnica, tá ligado? O pessoal da técnica, todo mundo levantou. Ó. E você está aqui e ficou: não é comigo, é contigo. Então veja bem, a palavra do Senhor vem para falar com quem? Ó, você não respondeu. Com quem que a palavra de Deus quer falar? Mas a gente está sempre achando que é com o outro. Não, levanta-te, mas não foi comigo. Não é sério. E aí a gente fica sem tomar uma posição nova. Diga uma posição nova. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Deus é um Deus de coisas novas. Deus, ele se renova a cada dia. Amém? Amém, irmãos?
Pouco tempo atrás eu ouvi uma palavra que me abençoou muito, que é a nossa excessiva preocupação com uma coisa chamada coerência. E você sabe que eu falo sobre incoerência muito aqui, porque a incoerência é o mal desse século, sim ou não? Há uma série de incoerências, as pessoas são incoerentes, agem de uma maneira e falam de outra, falam uma coisa e fazem outra. Então é uma incoerência, mas às vezes, amados, a nossa necessidade de ser coerente nos impede de acessar o novo. Você está entendendo? Não, um dia eu falei isso, agora eu vou ter que honrar isso. Um dia eu fiz assim, eu vou ter que honrar. Meus filhos, teve uma época que eles me pegavam na palavra, eles falavam assim: pai, pode isso? Pai insistia, porque ele sabia, se eu falasse sim, acabou. Papai falou sim, está amarrado pela palavra, porque ele não pode voltar atrás. Aí um dia eu falei para ele: só que eu posso me arrepender. Aí murchou todo mundo. Por quê? Porque as pessoas não podem usar, presta atenção nisso, irmão. As pessoas e o diabo não podem usar o teu temor a Deus, a tua fidelidade a Deus, para te derrubar, para usar você. Você está entendendo? Ah, não, ele tem aliança com Deus, então eu posso abusar aqui ou ali. Não, não pode. Por quê? Porque a palavra de Deus diz também que eu posso me arrepender. Diga glória a Deus. Por isso que o arrependimento é muito bom, não é, irmão? O arrependimento é uma benção. É claro que eu não estou dando a você desculpa para quebrar a tua palavra, quebrar a aliança, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é que o inimigo não pode usar a tua aliança para te derrubar, para te ferir, amém? Então a palavra do Senhor diz: levanta-te, toma uma posição nova em Deus. Outra coisa para a gente avançar: assenta-te. Olha o texto que diz: assenta-te. Olha, levanta-te, assenta e assenta-te, ó Jerusalém. Irmãos, assenta-te fala de uma posição de autoridade. Assenta-te é estabelecido. Eu comecei aqui falando, agradecendo a Deus, porque Deus colocou em nós alicerces profundos. Amém? Amém? Quem é o alicerce da nossa vida? É Jesus. Está edificado sobre a rocha. Quem edifica sobre a areia vai ruir, mas quem edifica sobre a rocha, o que vai fazer? Permanecer, amém? Aquilo que está edificado no Senhor permanece, amém, irmão? Então significa ouvir a voz de Deus e ter esperança, estabelecer algo, uma expectativa de autoridade. Eu tenho essa autoridade, amém? E essas expressões ainda diz assim: solta-te. Diga para o teu irmão: solta-te. Aleluia. Solta-te das ataduras do jugo do teu pescoço. Ataduras aqui, irmãos, é o pescoço, eram grilhões. O inimigo, quando levou, está falando de Israel, quando levou cativo, eles iam amarrados, né, pelo pescoço, fazia aquela fila, e eles eram levados, conduzidos, e o Senhor diz: solta-te. Irmãos, eu fiquei: como assim? Solta-te. Senhor, eu estou pensando que é o Senhor que vai me soltar, e o Senhor está dizendo que eu é que vou me soltar. Quem vai te soltar, irmão? Estou perdido então, né? Porque se não é Deus que vai me soltar, eu estou perdido. Não, amado, Jesus já te soltou. Amém ou não? Lembra da expressão que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Quantos são a igreja de Jesus aqui? Então o grilhão está aí. O que você tem que fazer? Soltar. Então há um nível de indignação que tem que vir sobre a nossa vida. A igreja não pode ser, nós não podemos ser acomodados, não podemos ser acovardados, não podemos dizer: eu estou cativo, tem que ir. Não, estica o pescoço, não, irmão, sacode. Solta-te desse jugo. Amém? Você está entendendo, irmão? O que quebra o jugo? O que quebra o jugo? A unção. Quando você tem a unção de Deus, se você busca a unção de Deus, amado,
o jugo vai cair do teu pescoço. Não é porque vai vir um anjo e vai tirar, não, é porque você vai sacudir. Tem coisa que você tem que sacudir, amém ou não? Amém ou não? Então nós precisamos nessa noite, irmãos, sacudir esse posicionamento de sacudir o jugo do nosso pescoço. Dizer: Satanás, você não vai botar jugo no meu pescoço, ninguém vai montar aqui. Deus não quer que as pessoas montem aí em você. Ah, tem que ser bonzinho, você tem que ser bonzinho, mas você não tem que carregar jugo dos outros. Amém? Você não tem que carregar jugo dos outros. Eu não tenho que carregar jugo de ninguém. Você não tem que carregar jugo de ninguém. Você tem que soltar o jugo do teu pescoço. Você está falando de alma, amém, irmão? Não está falando de quebrar aliança, de romper, não, está falando de alma. De alma. Porque José estava preso, mas ele não estava preso. Estava preso? Ele estava preso, mas não estava preso. E aí? Então você pode estar preso fisicamente, mas liberto na alma. E você pode estar liberto fisicamente, mas estar com a alma presa. Então muitas coisas são decididas aonde? Na alma. Amém? Você está entendendo, irmão? Aí você está com a alma presa em julgos, em mentiras, em enganos. Ah, meu amado, quebra isso hoje. Amém? Como é que você faz isso? O último, a palavra de Deus, retirai-vos, retirai-vos, significa que tem uma posição que não é para você, tem um lugar que não é para você. Amém? Você está entendendo? Tem coisa que não é para você, meu irmão. O que não é para você? Aquilo que Deus não quer para você, não é para você. Amém? Você precisa estar onde o Senhor está, onde está a palavra do Senhor, onde está a direção do Senhor, onde está o chamamento do Senhor, onde está o propósito do Senhor. Ali você tem que estar. Mas onde você não tem isso, você tem que se retirar. Amém? Você está entendendo? Por quê? Porque há um nível de contaminação, amado. Olha o que diz o Senhor, diz: nem toqueis, retirai-vos, retirai-vos, versículo 11, saí de lá, não toqueis coisa imunda. Está falando da onde? Está falando do mundo, irmão. Está falando do mundo, amém? Nós estamos no mundo. Hoje a igreja está, eu creio que é a igreja mais contextualizada da história. Sim ou não? Você vê que a gente tem jogo de luz aqui, tem teclado eletrônico, aí a luz apaga, a luz acende, tem, às vezes bota fumaça, tem bateria eletrônica, tem, né, tal. Ok, a igreja é mais contextualizada que tem. É uma época, mais amado, a gente está no mundo, mas a gente não é do mundo. Eu estou no mundo, mas o mundo não está em mim. Amém? Então a palavra do Senhor diz: retirai-vos. Retirai-vos. Porque tem algumas coisas que, porque não é dito, presta atenção nisso, porque não é dito, a gente pensa que liberou, mas não liberou, não. O que é pecado, é pecado. O que é pecado ontem é pecado hoje, é pecado amanhã, é pecado, é pecado, é pecado. Está entendendo? Amém, irmão? Então a gente tem que perceber que existem lugares que o teu pé não deve tocar. Eu aprendi em Jerusalém que Jesus não entrou em Tiberíades. Jesus não foi, um dos lugares que Jesus não chegou. Tu vê que na Bíblia não está dizendo que ele foi a Tiberíades. Jesus, pelo jeito, ia a Cafarnaum por outro caminho, por cima da serra. Ele não entrava em Tiberíades. Não há nenhum registro de Jesus entrar em Tiberíades. Tiberíades era uma cidade profana. Era uma cidade, segundo eu aprendi, era uma cidade que foi feita em comemoração, em homenagem ao imperador Tibério, né? Então eles fizeram Tiberíades. Ali era um lugar onde tinham termas, onde tinha prostíbulos. Era um lugar altamente contaminado. E a Bíblia mostra que não havia registros de Jesus ali. Jesus foi em Samaria, porque o problema lá não era pecado, o problema lá era preconceito humano. Jesus entrou na casa do publicano, mas a Bíblia aponta que ele não entrou em Tiberíades. Você está entendendo isso, irmão? Porque tem lugares que a gente não pode ir. Tem lugares, eu estou falando de lugares, não estou falando de lugares físicos, estou falando de ambiente. Amém? Amém ou não? Tem situações que, se você estiver ali, você é envolvido, você é preso.
Você sabe que o laço do passarinheiro é algo atraente, né? É algo convidativo, até que ele pisa. Quando ele pisa, ele é preso. Aí ele descobre, era um laço, mas agora já foi. Eu pensei que era um docinho, eu pensei que era um prêmio, chegou lá, era uma cadeia. Você está entendendo, irmão? Amém? Então eu quero concluir essa palavra dizendo para você que a decisão é nossa. Diga, a decisão é minha. Amém? O que Jesus preparou, Ele já disponibilizou para você. E amados, eu vejo hoje líderes dizendo, mas eu sou assim mesmo. Eu sou. Você não pode usar esse argumento. Amém? Porque a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, todo dia, meu irmão. Todo dia você tem que ser novo. Amém? Não pode ficar como era, mas eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, eu sou assim. Aí entra a cultura familiar. É assim. Porque eu sou brasileiro. Porque eu sou carioca. Porque eu sou de Campo Grande. Não tem esse negócio, meu irmão. Você tem que ser nova criatura, feita em Cristo, para as boas obras, para aquilo que é de Deus. Amém? Por quê? Porque o Senhor quer usar você. Deus quer usar esse tempo. Glória a Deus. E nós estamos de um posicionamento. E quem vai fazer isso na nossa vida é o agir do Espírito Santo na nossa vida. Amém, querido? Amém? Então fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Você entende isso, meu amado? Prepare-se para receber o novo tempo, para receber o agir de Deus na tua vida. Aleluia. Amado, hoje Deus quer quebrar julgos do teu pescoço, cadeias que estão prendendo você. Em nome de Jesus, feche teus olhos, coloca a mão no seu coração. Aleluia. Desperta, 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 igreja. O Senhor diz, levanta-te, dispõe-te, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Oh, glória a Deus. Há vestidos formosos para nós. Deus já tem vestes nupciais, vestes brancas, vestes de santidade. Sacode o pó, deixa o passado, deixa o mundo, meu irmão. Deixa os mortos cuidar dos mortos, mas tu busca o Senhor. O Senhor diz, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Você é de Deus, você é do Senhor, você foi comprado, foi pago um alto preço pela tua vida. Então nessa noite quero dizer para você, Deus tem um propósito na tua vida. Creia nisso. E há um chamamento de Deus para a igreja nesse tempo. Porque é nesse despertamento da igreja que vem uma grande colheita. Não é no que Deus vai fazer, mas é no posicionamento da igreja. É claro que a igreja só faz se Deus fizer, mas o Senhor está dizendo, o Senhor está fazendo, Ele já está liberando, Ele já quebrou a cadeia, já pisou, tomou as chaves do inferno e da morte. A palavra do Senhor diz lá em Isaías que Ele já tomou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra de Deus diz que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então o que está faltando? Levanta-te, desperta, toma posse, assume a tua parte, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, toma-nos aqui essa noite. Toma cada homem, mulher, jovem, adolescente, criança que está aqui hoje. Toma essa igreja em tuas mãos. Toma-nos nesses dias, Pai. É um posicionamento. O Senhor está nos chamando a um posicionamento. Não queremos estar assistindo a algo, mas somos chamados a fazer parte da ação, a sermos participantes, a sermos
Senhor, cooperadores do reino. Ó Senhor, em nome de Jesus, toma aqui cada família, cada lar, cada homem, cada mulher, cada família aqui, ó Deus, que a tua bênção, que não nos cansemos, não nos prostremos, mas ao contrário, como diz a tua palavra, levanta-te, sejamos de pé, sejamos uma igreja de pé diante do mundo, uma igreja, Senhor, ativa, uma igreja, Senhor, que está sentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus, uma igreja que avança. Oh meu Deus, eu creio que tudo é possível ao Senhor. Nessa noite nós queremos declarar aqui a bênção das famílias, declarar aqui, Pai, a solução. A tua palavra diz que o Senhor está desnudando os seus braços. Pai, desnuda o teu braço a nosso favor. Levanta-te, ó Senhor, para que o mundo saiba e veja em nós a bênção do Senhor, para que o mundo veja, para que o mundo saiba, para que possamos resplandecer nesse mundo, em nome de Jesus. Se você crê, recebe, diga amém. Dá um aplauso a Ele e diz aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.